Hoje nós estamos aqui numa data especial, celebrando, a festa dos tabernáculos. Nós procuramos acompanhar o calendário bíblico, o calendário de Deus. Não o calendário judaico, mas o calendário de Deus. Porque Israel é o povo de Deus. Então Israel foi estabelecido pelo nosso Deus. Então nós procuramos celebrar algumas festas, alguns momentos nós procuramos seguir e acompanhar. Porque através de Jesus nós fomos enxertados e hoje nós somos herdeiros da promessa e a salvação através de Jesus. Amém? E nesse mês nós celebramos a festa dos tabernáculos também. Mas existem outras festas. A festa das trombetas, o Ano Novo judaico, Yom Kippur e o tabernáculo que hoje nós celebramos. O calendário judaico de Deus é um pouco diferente do nosso, Tanto que hoje nós estamos no mês 7, no calendário judaico. Então, entre outubro e setembro, nós celebramos essas festas. E cada uma delas, meus irmãos, na Bíblia tem o seu sentido, o seu objetivo. Deus, quando estabeleceu as festas, não foi simplesmente para ter aqui registrado. Foi para ter registrado, para que nós celebremos essas festas e nos lembremos daquilo que Deus fez. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as memórias de Deus. E qual é o objetivo dessas memórias que o próprio Deus nos deixa, inclusive com as festas, inclusive com a festa dos tabernáculos hoje, ou a festa das colheitas, que é a mesma festa, só que com nomes diferentes, porque Israel celebrava em momentos diferentes, então mudou-se um pouco o nome. Mas tanto a festa da colheita como a festa dos tabernáculos se celebra hoje, nesses dias. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Levítico 23, versículo 41. Nós vamos ler do 41 ao 44. É um resumo daquilo que Deus disse que haveria de se fazer nesses dias, nessa festa. Levítico 23, 41. Diz assim: E celebrareis esta festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Então a festa dos tabernáculos foi estabelecida pelo próprio Deus e entregue a Moisés, e Moisés entrega ao povo. Um pouco antes, aqui no capítulo 23 mesmo, se você depois quiser, você pode ver todas as solenidades que o próprio Deus dá para o seu povo. Mas a mais citada e a mais vivida, inclusive em Israel hoje, é a habitação em tendas. Tanto que alguns irmãos passaram a noite aqui em barracas, para lembrar, trazer à memória o que realmente é o que Deus disse. Em casa, esse ano não deu, porque nós chegamos ontem do Amazonas, então eu não consegui fazer na noite de ontem para hoje, porque a casa estava uma barraca literalmente, Estava tudo de perna para o ar, a máquina lavando roupa o dia inteiro e batendo roupa o dia inteiro, porque a gente chegou ontem, então eu não consegui montar com as meninas. Mas normalmente em casa eu sempre celebro as festas bíblicas e sempre procuro fazer uma tenda, alguma coisa, e conto as histórias da Bíblia para as meninas. Mas a gente fez hoje no café da manhã. A gente teve um café da manhã, festa dos tabernáculos. Porque o que importa, irmãos, são as memórias. No versículo 42, diz assim: 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Aqui já não mais, hoje no caso, já não habitamos mais em tendas. Mas até hoje Israel, inclusive essa semana, como uma tradição, eles
saem de suas casas no quintal, na rua, com o vizinho, eles se reúnem, montam tendas para lembrar essa memória que Deus havia dito aqui a Moisés. E essa foi uma ordem dada a Deus, a Moisés através de Deus, para as próximas gerações. E as próximas gerações somos nós. Amém? Versículo 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O objetivo era lembrar as próximas gerações que o que Deus fez eles habitarem em tenda durante 40 anos no deserto. A festa dos tabernáculos, essa solenidade era exclusivamente para isso, para que as vossas gerações se lembrem do que eu fiz. E os fiz habitar em tendas durante 40 anos no deserto. Quando Israel foi liberta do Egito, Deus livrou Israel da escravidão, de 400 anos de escravidão. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou escravo no Egito. Logo depois ele se tornou governador do Egito. Logo depois ele trouxe o seu pai para habitar com ele no Egito. Ali José foi um homem muito respeitado pela unção do Espírito Santo que havia sobre ele. Mas após a morte de José, a história de Israel mudou. Israel começou a se tornar escrava. O povo de Deus se tornou escravo do Egito. E eles ficaram durante 400 anos vivendo uma escravidão. Mas um dia Deus ouviu as suas orações. 400 anos depois, Deus ouviu a oração de Israel e levantou Moisés. E Moisés libertou Israel da escravidão. Moisés foi até o Egito e tirou o povo de Deus da escravidão. E quando eles saíram, Deus começou a fazer os seus milagres. Deus começou a dar os seus sinais a Israel, ao seu povo que ele estava. Inclusive, quando Deus encontra com Moisés, Moisés sobe ao monte, a sarça não se consumia. Moisés viu a presença de Deus, ele contemplou a glória de Deus sobre aquela sarça. A sarça queimava, mas o fogo não consumia a sarça. Era um fogo que não se apaga. E ali Deus começou a dar os seus sinais, não só a Moisés, mas também ao povo de Israel. Quando Deus começa a enviar os sinais do céu, as pragas, e Deus começa a oprimir a Faraó, e começa a libertar Israel. Até o último momento, quando todos os primogênitos morrem, todos, inclusive dos animais, todo primogênito morreu. Só não morreu aquele que ficou debaixo da proteção do sangue na porta dos umbrais. E ali Deus começa a manifestar o seu poder, para que Israel comece a voltar-se para Deus. E quando Israel sai da escravidão, eles se deparam com o Mar Vermelho. Acho que todos aqui conhecem essa história. Eles chegam diante do Mar Vermelho e não tinha como atravessar o mar. Talvez muitos ali nem soubessem nadar, porque viveram durante anos escravos. Talvez não tinham nem condição de nadar. Mesmo que se soubesse, não conseguiria atravessar todo aquele mar. E atrás vinha Faraó e o seu exército. E Deus fez um milagre. Deus abriu o mar. Deus cessou a água parou de correr, e as daqui continuaram a correr, e Israel passou a seco no mar. Todo aquele povo, 3 milhões de pessoas, passaram no meio daquelas águas, a seco. E quando eles passaram, e Faraó veio com seu exército, o mar se fechou sobre o exército de Faraó. E Deus vinha dando seus sinais de que Ele estava com o seu povo. Eu estou com vocês, eu estou com vocês. E quando eles chegam e começam a caminhar, eles começam a murmurar. E o percurso, irmãos, que dura, eu não consegui pesquisar, não deu tempo de eu pesquisar de fato, mas com certeza, geograficamente, eles não demorariam mais de 1 ano para cruzar o trecho que eles precisavam até chegar a Canaã. Diz alguns historiadores que em média 40 a 60 dias, mas eu não encontrei nada concreto. Pois eles ficaram 40 anos caminhando no deserto. 40 anos. Um percurso que levaria 1 ano, no máximo. Eles ficaram 40 anos. Por quê?
porque começaram a olhar para trás, começaram a olhar para aquilo que eles tinham no Egito, começaram a querer as cebolas e começaram a querer a glória do Egito, começaram a murmurar contra Deus, e isso desagradou muito o coração de Deus. Então veio sobre Israel o juízo de Deus. E eles ficaram 40 anos rodando um trecho que poderia se fazer em menos de um ano. Agora imagina eu e você, rodando 10 anos, 20 anos em algo que poderia ser resolvido em 2 meses, em 3 meses, ou poderia ser resolvido agora, por Jesus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa, até abrir o mar vermelho. Deus pode fazer qualquer coisa por você. Deus ouve as suas orações, Deus ouve o seu clamor. Mas Deus espera de nós fidelidade e confiança nele. Quando Deus tirou Israel, Deus disse: agora vocês são meu povo. Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Todos saberão que vocês são o meu povo. Esse é o desejo de Deus para nós, que todos saibam que nós somos filhos de Deus. Que todos nós somos herdeiros das promessas de Jesus. Quando Deus estabeleceu a festa, Ele disse: para que saibam as vossas gerações que fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Deus não só se preocupa com o seu tempo hoje, Deus também se preocupa com a sua geração. Deus também se preocupa com os seus filhos, com a sua família, com o futuro da sua família. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que vai ser assim e tem que ser assim, é para que a gente lembre que Israel caminhou 40 anos, um trecho que eles poderiam fazer em um ano. É para que eles vejam que eles perderam 39 anos da vida deles. Perderam a chance de desfrutar da terra prometida, das promessas de Deus. Muitos nem entraram na terra, nem desfrutaram das promessas de Deus, porque ofenderam muito o coração de Deus. Deixaram de lado aquilo que viram, os sinais que viram, as maravilhas que viram. Se esqueceram, se apagou tudo. As maravilhas ficaram de lado, aquilo que Deus fez, mas e o mar que se abriu? E a água que saiu da rocha? E o maná? E tudo que se esqueceram de tudo, da glória de Deus sobre eles. A nuvem de Deus que estava sobre eles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite para os guiar. Se esqueceram de tudo e começaram a murmurar, a reclamar. A murmurar, a reclamar, a murmurar, a reclamar, a murmurar e reclamar, e as promessas se esqueceram. E Deus disse: Moisés, faça assim para as próximas gerações, porque eu quero que eles saibam o que eu fiz com Israel. Eu fiz Israel caminhar 40 anos no deserto. Eu fiz Israel caminhar 40 anos no deserto e eles viverem em tendas. Em nada eu deixei faltar, mas eu fiz, para que haja juízo no meio do meu povo. Sabe, irmãos, quando nós vivemos as maravilhas de Deus, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, a gente se alegra muito, não é verdade? Uma provisão, eu preciso de uma provisão. Senhor, eu preciso de um milagre amanhã, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de um milagre financeiro. Eu preciso, Senhor, não vou falar números, né? Mas eu preciso de um milagre financeiro, Senhor. E você ora, e você faz prova, e você pede a Deus, e Deus provê. No mês seguinte, você deixa de honrar o Senhor com a bênção que Ele tem te dado. Puxa, esse dinheiro dava certinho para pagar o que eu preciso. Sendo que aquele dinheiro é a bênção que Deus está te dando. Ou talvez uma cura. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso ser curado. E você busca e busca e busca. Senhor, eu preciso. E Deus vem e faz uma maravilha e Ele cura. Passa-se 1 ano, 2 anos, ou menos até, a gente se esquece daquilo que Deus fez.
nós nos esquecemos das maravilhas de Deus. Senhor, eu preciso de libertação, eu preciso de um milagre, eu preciso, Senhor, de uma restauração. Senhor, eu preciso de um filho. Senhor, eu preciso de uma família. Senhor, eu preciso de um casamento. E eu preciso, e Deus dá, porque Deus é bom. E passa o tempo, nós nos esquecemos das maravilhas de Deus. Só que Deus nos ensina, e Ele nos diz aqui na festa dos tabernáculos: Moisés, diga ao povo, para que as próximas gerações saibam, que eu fiz Israel habitar em tenda durante 40 anos. Porque murmuraram, porque reclamaram, porque foram infiel a mim. E muitas vezes a gente perde o tempo, a gente perde de provar as bênçãos de Deus, porque a gente se esquece das maravilhas de Deus. E a gente se esquece e deixa de olhar para aquilo que Deus fez. E aqui eu quero abrir um parênteses, quando ele fala: para que saibam as vossas gerações, que fiz Israel habitar em tendas. Quem vai fazer, irmãos, com que a minha geração saiba das maravilhas de Deus na minha vida? Sou eu. Eu vou contar para as minhas filhas as maravilhas que Deus tem feito. Claro que o testemunho de muitos irmãos vai edificar também a vida das minhas filhas. Mas o que vai fazer memórias para as minhas filhas e vai mudar o conceito delas são os meus testemunhos de maravilhas. É a minha fidelidade ao Senhor, é a minha postura como um homem, como marido, é como eu cuido da minha esposa, é como eu cuido das minhas filhas, é como eu me comporto em casa, é como eu me comporto na rua, é como eu dedico o meu tempo para a minha família. Tudo isso vai fazer com que as minhas filhas lembrem das palavras que saem da minha boca, como agora, para que ela saiba que as maravilhas de Deus são eternas na minha vida e eu não posso se esquecer delas. E quando eu preparava a palavra, eu me lembrei desse parênteses que eu acho importante para nós, e eu queria que você refletisse, você que tem filho pequeno ainda, ou filho não tão pequeno, mas que habita com você, quanto tempo do seu dia você fica com seu filho? Faz uma conta rápida aí, em horas ou minutos, né? Se couber, se passar de 1 hora, vai ser muito bom. Quanto tempo você dedica para o teu filho mesmo? Do seu dia. Eu tenho certeza que não é mais do que o professor fica com seu filho. 4 horas, vamos colocar no mínimo 4 horas por dia. A escola tem cuidado mais dos nossos filhos do que nós mesmos. Ah, pastor, mas eu chego do trabalho, eu sei como é, irmãos, isso é difícil, e eu me coloco nessa mesma questão. Os nossos filhos, a nossa geração, só vai saber as maravilhas de Deus se eu contar. Os meus filhos, as minhas filhas, né, viverão as maravilhas de Deus se eu apresentar para elas as maravilhas de Deus. E não só apresentar, mas mostrar também o meu comportamento diante das maravilhas de Deus. Eu preciso ser grato a Deus por aquilo que Ele faz, ou até mesmo quando parece que Ele não está vendo, ou parece quando Ele não está fazendo, essa é a hora, essa é a prova da minha fé. Essa é a hora que eu vou ensinar as minhas filhas como se comportar diante das provações. E muitos pais têm deixado os seus filhos de lado e não têm mostrado as maravilhas. Têm olhado para si mesmo. Têm se preocupado com si mesmo. Todas as vezes, irmãos, que eu saio para alguma missão, nem todas as vezes minhas filhas vão comigo. Eu não tenho condições financeiras de bancar as viagens com elas sempre. Então, nem todas as vezes elas vão comigo. Mas eu louvo a Deus pela Carla, pela pastora Carla, minha esposa, porque quando ela fica com as meninas, ela ali ensina a palavra, ensina aquilo que eu estou vivendo para Deus. Como da última vez que eu tive na Etiópia. Eu fiquei longe delas o Natal e cheguei no dia 31 do Ano Novo. A gente orava, eu e o Jonathan, o presbítero Jonathan, para a gente chegar a tempo, porque a gente pegou o trânsito de final de ano. Eu falei, Senhor, que eu chegue em casa para passar a virada de ano com a minha família. Foi difícil,
Mas eu sei que tudo teve um propósito, e eu entendi o propósito, e hoje nós entendemos o propósito de Deus para aquilo que nós vivemos. Mas até nisso nós ensinamos às nossas filhas que tudo tem um propósito de Deus. Foi difícil? Foi. Deu saudade? Muita. Depois de 15 dias, 20 dias, a minha vontade era vir embora. A vontade do André era vir embora. Mas eu via que Deus estava com a gente, os milagres acontecendo. E eu contava, e eu falava, e a gente compartilhava as bênçãos de Deus. Para que elas saibam que, mesmo na dificuldade, Deus está comigo. Mesmo nas lutas, Deus está comigo. Mesmo nas provações, os nossos filhos têm que saber que Deus está com a gente. E a gente acha que os nossos filhos não percebem as coisas, né? Mas eles percebem tudo. Tudo, tudo, tudo. Cada passo seu, cada palavra sua, cada gesto, cada palavra sua diante da aprovação, eles estão absorvendo tudo, tudo, tudo. Tudo que você está falando e tudo que você está vivendo. Então a responsabilidade é nossa, amém? De levarmos para as próximas gerações a palavra de Deus. E Deus se importa com isso. Por isso ele disse, Moisés, para que as próximas gerações saibam que eu fiz Israel habitar em tendas. Eles poderiam ter passado em 1 ano, 6 meses, mas eu fiz 40 anos eles habitarem em tenda. Porque murmuraram, porque reclamaram, porque foram infiéis a minha palavra. Salmo número 78. Salmo 78, 1. Salmo 78, 1 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proparei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos. Número 6. Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Coração que foi infiel, coração que diante da luta negou, diante da provação murmurou. Mas eu quero que vocês contem aos seus filhos as maravilhas que eu fiz. Eu quero que vocês contem de geração em geração as bênçãos que eu tenho feito. E eu tenho certeza que muitos de vocês, nós vivemos um milagre, irmãos. Muitos aqui são um milagre de Deus. Eu tenho certeza que muitos testemunhos aqui. E para quem você tem apresentado o seu testemunho? Quanto tempo você tem dedicado para a sua família para contar o seu testemunho? Quanto tempo você tem dedicado aos seus pais para viver a promessa de Deus? Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos ou à sua esposa para mostrar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Deus se preocupa com os nossos filhos, com a geração. E por isso que no Salmo 78, 6 e 7, ele diz, para que a geração vindoura. Número 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. Sempre, quando Deus tirou Israel do Egito, Ele tirou Israel do Egito para que Israel se relacionasse com Ele. Mas Israel murmurou, Israel olhou para trás, Israel desejou voltar para a escravidão. E isso enfureceu o coração de Deus. E Deus trouxe o juízo. E muitas vezes nós estamos caminhando trechos que poderíamos fazer em 3 meses, 2 meses e 1 dia.
às vezes estamos a vida inteira caminhando, caminhando, caminhando e não saímos do lugar. Porque não somos fiéis a Deus. Porque não honramos a Deus de verdade. Talvez aquele sonho que você tanto tem, aquele objetivo na vida, você não consegue, você não... É necessário, talvez, você olhar para dentro de si mesmo. Olhar para dentro do teu coração e perguntar para Deus, Deus, há algo errado em mim? Há algo que precisa ser mudado dentro do meu coração, Senhor? Porque a transformação é aqui dentro. Quem precisa ser mudado sou eu. Quem precisa de perdão sou eu. Quem precisa de transformação sou eu. Eu preciso me expor à palavra de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do milagre. E quando nós vivemos as maravilhas de Deus, quando nós nos expomos ao poder do Espírito Santo, Ele faz a obra e completa em nós. Ele faz a obra e completa em nós, e essa bênção chega até os seus filhos, essa bênção chega até a sua casa, chega até o seu trabalho, chega até os seus sonhos, e Deus começa a fazer por você grandes coisas. Irmãos, não significa que a partir do momento que nós seguimos a Jesus, acabaram-se os seus problemas. Não. As lutas, as provações continuam e a gente vai colher tudo aquilo que a gente planta. Se eu plantar maçã, é a maçã eu vou colher. Mas se eu plantar limão, é o limão que eu vou colher. Não que limão seja ruim, né? É bom. Mas só limão é ruim, né? Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Por isso é importante a gente se aproximar dele. Ainda assim, Deus é tão bom que fez Israel habitar em cabanas durante 40 anos. Pela misericórdia, pelo amor de Deus, pela misericórdia infinita que Ele tem conosco, Ele fez Israel habitar 40 anos em cabanas, e eles ficaram rodando, 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 e a bênção de Deus estava ali protegendo, a nuvem estava cobrindo o sol, e a coluna de fogo clareando a noite, e a presença de Deus com ele 40 anos, até eles chegarem à terra prometida, onde Deus havia dito para eles que eles chegariam. Pastor, mas como eu faço então para parar de andar em círculo? Como eu faço para parar de viver caminhando, caminhando, caminhando e não chegar a lugar nenhum? É necessário você se expor ao poder do Espírito de Deus. Porque hoje as maravilhas quem faz é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem opera as maravilhas hoje na sua vida e na minha vida. Como eu sempre dizia lá em Boba, nós não somos bons, bom é Deus. Deus é bom. Deus é quem cuida de você, Deus é quem zela pela tua família, Deus é quem zela pelos seus filhos, Deus é quem zela pela tua geração. 78:6, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Qual foi a última maravilha que você contou para o seu filho? Qual foi o último testemunho que você deu na sua casa? Qual foi a última bênção que você contou no seu trabalho? Para que as pessoas que estão ao seu redor saibam quem é o seu Deus. Porque nós vivemos de milagre. Nós vivemos pela presença de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. E Jesus pode transformar a sua vida e a minha vida todos os dias. E o último texto de João, capítulo 20. E eu queria chamar o ministério de louvor. João, capítulo 20. Versículo 21. Só vou ler um texto aqui dos Salmos, mas você pode deixar mesmo em João. O Salmo 78 mesmo. Que para quem está anotando, diz assim no 10. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito e no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem.
e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez cozer as águas com os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Aqui completa o texto que nós lemos de Salmo 78. Ainda assim, depois de todas as maravilhas, Israel continuou a não contar as maravilhas de Deus para as próximas gerações. Agora João 20, você já deve ter aberto aí, eu vou encontrar aqui. João 20, versículo 21. E 22 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Esse aqui é o único momento que Jesus assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Não foi simplesmente um assoprar sobre eles. Aqui nessa hora, pela primeira vez, o homem recebeu o Espírito Santo dentro do seu coração. Esse assoprou aqui é o mesmo verbo usado quando Deus criou Adão e soprou sobre a narina de Adão o fôlego de vida. Na mesma hora, Adão recebeu vida. Aqui, na mesma hora, os discípulos receberam vida, vida eterna, através de Jesus. Diferente do que aconteceu mais para frente em Atos. Em Atos capítulo 2, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Eles foram selados. A partir dali, eles poderiam ser testemunhas de Jesus. Mas aqui, eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a ser regenerados pelo poder do Espírito Santo. Assim como eu, você também já recebeu o Espírito de Deus. E o que faz a diferença em nós, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não tem como nós termos uma vida cristã sem termos o Espírito Santo. Não tem como viver a palavra de Deus, não tem como viver uma vida transformada se nós não vivemos o poder do Espírito Santo. Não tem como nós vivemos as maravilhas de Deus se nós não recebemos esse sopro de Jesus sobre nós. Que é o poder de transformação, de regenerar. É o poder que vem sobre nós e transforma a nossa vida. Quantas vezes você já esteve lá no momento mais difícil da sua vida, de tristeza, angústia, com vício, com a bebida, com sexo, droga, e você olhou para você mesmo e falou: eu não tenho mais jeito, não tem mais solução para mim, daqui para a morte. Eu não consigo, não adianta, já tentei várias vezes, nunca consegui, não vou conseguir. E de repente vem sobre você o sopro de regeneração do Espírito Santo. E as maravilhas de Deus começam a acontecer no seu coração. Como pode? Como pode? Você sabe o seu testemunho, você sabe a sua história. Como pode um homem como eu e como você ter uma vida que nós temos hoje, irmãos? Se não é o poder do Espírito Santo. E os nossos filhos, as próximas gerações, saberão dessa transformação de Deus na sua vida. Mas saberão se eu for fiel. Saberão se diante da prova eu me comportar como um filho fiel. Se diante da luta, se diante das provações do mundo, eu me colocar como um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. E depois disso você pode receber a unção, o batismo do Espírito Santo, para você já ser testemunha. É um passo a mais. Você é regenerado, você recebe o Espírito Santo e depois você recebe o selo, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que Deus derrama sobre você, para você já ser testemunha. Ficai em Jerusalém, Jesus disse, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão testemunhas daquilo que eu vos ensinei. Tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda a terra. Jesus está transformando a sua vida, Jesus está mudando a tua história.
Jesus vai mudar a sua geração, Jesus vai mudar os seus passos, através do Espírito de Deus. Amém?